eu queria falar com vocês hoje as 10 melhores, as top 10, né? As 10 melhores evidências de design inteligente. Então, para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, fiz uma apresentaçãozinha, tá bom? Vai ser bem legal. E, ó, vocês devem estar vendo aí, né? Tudo certo, Christopher? Deu certo a compartilhar a tela? Certinho, certinho. Maravilha. Ó, bom, esses são os 3 livros, né? Se você já esgotou seu estoque de livros da quarentena, né? Não sei se vocês estão no lockdown aí. Maior engano do século. Depois a gente fala sobre isso. Mas o Fomos Planejados, o Caixa Preta de Darwin, o Foresight, agora foi traduzido para o português, né? O Antevidência. O Fomos Planejados, ele era pretinho no início, mas agora a gente já está na 5ª edição, então na 5ª edição a gente trocou a capa, fez branquinha. Acho que ficou melhor. Eu não pus aqui, mas se você quiser adquirir, você entra na editora Mackenzie e tem um hashtag, põe um hashtag Design Inteligente, hashtag Design Inteligente, você tem um bom desconto lá, tá bom? E eles entregam na sua casa. E maravilha. Olha, essas 10 evidências, as melhores evidências, eu discuto no Fomos Planejados e no Antevidência, e no Caixa Preta de Darwin tem alguma também. Bom, então vamos começar, né? Aqui, quais seriam essas 10 melhores evidências de design inteligente? Bom, olha, se você vê o motor de um barco, por exemplo, você teria dúvidas de que uma mente inteligente o fez? Você não sabe quem fez, né? Não tem nem marca ali, né? Não sabe se é um Toyota, se é outra marca qualquer. Você não vê a assinatura de quem fez o motor, você não sabe quem fez, não sabe nem se foi ou não foi uma pessoa, né? O ET que trouxe aqui para o planeta Terra, isso não importa. Importa que os sinais são claríssimos de uma mente inteligente, né? Você tem propósito, o motor, você percebe, poxa, é para impulsionar o barco, tá ligado no barco, né? Vamos imaginar assim. Olha, a hélice, a aerodinâmica, o motor, ele gira muito rápido, olha que fantástico, ele é alimentado por combustão, né? Um motor a combustão, aí você vê sofisticação, complexidade, inteligência, antevidência, né? Porque ele colocou o motor na posição certa, na direção certa, as hélices, né? Tem o formato certo, a sincronia do motor, todas as partes encaixam e funcionam sincronizadamente. Então, sinais claríssimos que sua mente já está treinada, né? A gente, desde pequenininho, a gente já está treinado a reconhecer design, né? Criancinha, por isso que toda criança crê em Deus, né? Porque ela olha para o lado e fala, cara, alguém fez, com certeza. Aí pergunta para o pai quem fez, não pergunta o que fez. A gente se torna um pseudo-ateu, né? Eu brinco, né? Porque acho que o ateu não existe, ele tenta se convencer que não há um Deus, mas ele sabe que existe. Você vai acontecer isso lá para os seus 15, 16, 17 anos, normalmente. Enquanto você é puro, genuíno, como uma criança, você aceita que há um Deus. Então, ó, aquelas estratégias que desde pequeno a gente vai sendo treinado a reconhecer design, a gente olha no motor e de cara percebe que há design. Mas aí a gente vai na vida, a evidência número 1. O que a gente encontra? Tá vendo essa bactéria? Ela está nadando, né? Então, ela tem esses filamentos que é chamado de flagelo. E como é que esses flagelos movimentam para que ela nade? Pessoal, existe um motor ali, ó. Aqui, ó, né? Cada um desses flagelos tem um motor. É o motor do flagelo bacteriano, que é o mascote da teoria do design inteligente. O Michael Behe, na Caixa Preta de Darwin, ele discute bastante esse motor. Então, é um nanomotor molecular. Ele roda 100 mil RPMs. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Ele tem marcha, câmbio. Eu vou mostrar na próxima slide. Um motor fantástico, fantástico. Tem 74 peças. E incrível, né? Todas as peças desse motor encontram uma analogia, uma semelhança com as peças que o homem fez para criar o seu motor. Então, eu brinco, né? É plágio. Plagiou, né? Antes de conhecermos o motor do flagelo bacteriano, que foi só algumas décadas atrás que ele foi descoberto,
o homem criou um motor, a imagem e semelhança do motor do flagelo bacteriano, porque a gente foi criado, né? A imagem e semelhança do designer. Então, é um motor que absolutamente coloca a evolução num beco sem saída. Michael Behe diz, olha, ou todas as partes desse motor estavam lá desde o início, esse motor nunca teria funcionado. Se você tira qualquer uma das partes, ele para de funcionar. Então, não dá para construir esse motor, né, por partes, gradualmente, como a evolução teria que assumir. É um motor fantástico, e qualquer parte, você sabe disso, né, dos motores do barco, ou qualquer motor feito pelo homem, se falta alguma coisa, ou se as peças não se encaixam, se não há sincronia, se não há planejamento, se não há inteligência, antevidência, esse motor nunca seria construído. E é uma complexidade absurda que não se pode reduzir ao conceito da complexidade irredutível de Michael Behe. Então, o flagelo bacteriano está o número 1 aqui entre as maiores evidências de design inteligente. Existem muitos artigos tentando refutar o design inteligente como uma grande evidência de tentando refutar o flagelo bacteriano como uma grande evidência de design inteligente, muitas discussões na internet e tudo mais. Por quê? Porque ninguém chuta cachorro morto, né? A pancada foi doída, e o flagelo bacteriano se mantém em pé até hoje como uma das grandes evidências de design inteligente contra a evolução. Olha, ele tem câmbio. Gente, é um motor automático, ele tem o neutro e o D, né? Engatado. Câmbio. E olha, é uma arte gráfica, né? Não é exatamente assim, mas é muito, muito próximo. A bactéria, quando precisa nadar, ela engata o câmbio. Câmbio, pode ser, gente. E quando ela não precisa nadar mais, né? Está mais descansada, não precisa se movimentar, já se alimentou bem, né? Ela põe no ponto morto. Existem sistemas multiflagelares com vários motores, um absurdo, um absurdo. Bom, evidência número 2, né? Olha só, aquele flagelo, que aqueles fios que saem da bactéria, ele não é um único fio, na realidade, ele é uma trança de fios. São 5 fios. E aí você está vendo aqui desse lado aqui, olha como que as tranças se trançam. Que é fios jogados ao acaso, né? Já pensou se esses fios crescessem e sem um guia para trançar? Eles se um embaralhar totalmente caótico, né? Ia formar um amontoado, né? Como você pega a linha para pinar um papagaio, né? Uma pipa, um maranhão, e deixa tudo meio desorganizado, né? Fica aquele baralhado. Não, mas no flagelo bacteriano, quando está construindo na bactéria, tem um guia. Tá vendo esse guia? Rapaz, é um guia pentagonal. E ele orienta tridimensionalmente a disposição dos fios. E a trança vai crescendo, firme, forte e flexível. Então, essa trança jamais se formaria, né, sem esse guia. Então, isso é um sinal de antevidência. Alguém que estava montando o flagelo bacteriano falou, olha, eu vou ter que formar com 5 fios, né? Na trança de 5 fios é bem resistente. Mas se eu deixar esses fios ao acaso, eles vão se embaralhar todos, né? Vão virar um amontoado. Então, ele criou um guia pentagonal, e esse guia só serve para isso. Depois que a trança está pronta, ele é perdido e digerido. Fantástico, não é? Vamos falar sobre outra evidência. Se você visse um robô como esse, né, você teria dúvidas de que uma mente inteligente que o planejou? Rapaz, é absolutamente certo, né, de que uma mente inteligente fez. Ele tem movimento, ele tem propósito, ele tem toda uma sofisticação. O guia não era o número 2, ainda fazia parte do flagelo. Rapaz, robôs são evidências de inteligência? A gente tem robô na vida. São as kinesinas ou cinesinas, são robôs nanomoleculares. Dentro das nossas células existem rodovias celulares e o transporte de cargo na célula é feito por robozinhos. Você está vendo aí? Essas kinesinas.
E eles pegam a carga de um lugar e levam para outro. É um FedEx nanomolecular. E eles andam numa velocidade absurda, carregando cargo. Robôs nanomoleculares habitam as nossas células e são essenciais para a vida na célula. Ou seja, vida não é coisa de amador, vida é coisa de profissional, profissional extremamente competente. Vida necessita de robôs nanomoleculares, senão a vida não daria partida. O transporte de cargo e nutrientes na célula é extremamente importante. E é feito por robozinhos. Aí esses robozinhos são fantásticos. Olha, quando ele encontra um obstáculo, ele dá ré, ele tenta desviar, né, vai para o outro lado. Quando ele não consegue passar sozinho, ele chama um amigo para ajudar, para pular o obstáculo. A velocidade que ele anda, né, incrível, incrível. É proporcional ao humano, é 1.000 quilômetros por hora. É movimentado por ATP, energia. Ele não se sabe, né, aonde ele guarda na sua memória, porque ele deve ter, né, da onde pegar e para onde levar. Incrível, não é? Olha só algumas estruturas desses robozinhos. Ó, evidência número 1, flagelo bacteriano. Evidência número 2, os robôs nanomoleculares. A número 3, o campo magnético da Terra. Olha, a gente habita do lado de uma estrela fantástica, o Sol. Uma estrela que calcularam que vai ser estável por 5 bilhões de anos. É uma estrela que emite a radiação certa, ultravioleta, infravermelho, visível. A gente está na distância certa do Sol e tudo mais, né? Então, ficaria horas e horas falando sobre o Sol, né? Esse mutualismo, esse sinergismo aí que existe entre o Sol e a Terra, né? Incrível, incrível. Mas tem um problema o Sol. Ele é magnífico, emite a radiação certa, ele é a estrela certa, estável. A Terra está na distância certa do Sol, mais perto torraria, mais afastado congelaria, né? Porque o universo é 2,7 Kelvin, a temperatura média, um gelo absoluto, né? Muito mais frio do que está aí no Paraná. E o que acontece? Mas qual é o problema do Sol? Ele tem um problema que, de vez em quando, ele tem as explosões solares. E essa explosão solar emite pelo universo um vento solar, radiação, elétrons, prótons, coisa que, se pegasse atingisse a Terra, eliminaria a vida. Aí, o sujeito, né, o que fez a ação, que planejou a vida, falou, rapaz, isso vai dar um grande problema. Aí ele falou assim, vou trocar o Sol, vou pegar uma estrela um pouco mais calma. Falei, pá, mas vai estragar as outras propriedades, né? Tô pensando aqui, imaginando o que ele passou na cabeça dele, né? Aí ele falou assim, não, vai estragar as outras, tá tão bom, né? Eu vou dar o meu show, vou fazer um negócio diferente dessa vez. E ele criou um planeta Terra com campo magnético protetor. Então, quando essas tempestades solares acontecem no Sol, o campo magnético desvia a radiação, o vento solar, e ela não atinge o planeta Terra. Sinal claríssimo de antevidência, né? De antever, prever problemas e providenciar a solução. E uma solução fantástica, magnífica. Ela resolve, se não tivesse o campo magnético da Terra, as explosões solares simplesmente eliminariam a vida no planeta. Bom, e como é que o campo magnético da Terra é produzido? Tem algumas hipóteses, né? Mas uma das mais aceitas é que a Terra é formada de uma liga de ferro e níquel no seu interior, e à medida que se aprofunda aqui, olha, fica sólido, depois fica líquido, depois fica sólido de novo. Então, você tem uma esfera de ferro e níquel que gira, lubrificada por ferro e níquel líquido. Incrível. Propriedades fisicoquímicas que foram acertadas aqui, ajustadas, né? Para que ficasse sólido, líquido e sólido. Não faz nem sentido, né? Deveria ficar ou sólido ou líquido, né? Ou não ter duas transições. Incrível. E o pior, né? Quando esse vento solar agora ele é desviado para os polos, o que acontece? A nossa atmosfera é ionizada, nitrogênio e oxigênio. E quando os elétrons agora voltam para o seu estado fundamental, depois que eles são excitados, ele emite luz. E luz no visível, aquela luz que a gente enxerga. Então, a gente tem o maior espetáculo de pirotecnia desse universo, né? Desse planeta, né? Do universo, eu não sei. Pode ser que tenha coisa mais sensacional por aí. A aurora boreal, um show, né? Então, eu digo que depois de fazer tudo isso, ainda ele dá o seu show, a aurora boreal. Mais uma
em evidência. Às vezes a água está impura, né? E você precisa de colocar um filtro para purificar a água. Aí você compra o melhor filtro possível, né? Produzido pelo homem. Está escrito lá, olha, esse filtro filtra 99% do chumbo, 92% dos pesticidas, 96% de mercúrio e muito mais outras coisas. Poxa, mas passa 1%, passa 8%, passa 4% de muitas coisas que podem fazer causar prejuízo. Então, os filtros feitos pelo homem, por mais que a gente capriche, né, remove 70 contaminantes, mas pode ter centenas. Mas a gente vai na nossa célula, a evidência número 4, o que a gente encontra? Também um filtro de água na parede celular. São as aquaporinas. E esse filtro, fantástico, ele tem um orifício que só deixa passar a molécula de água. Então, pode ter água com qualquer tipo de impureza, só passa água. 100% água. Então, ele bloqueia todo o resto. Então, é o filtro mais eficiente. O filtro de água, o melhor filtro de água desse planeta está nas nossas células. E esse filtro é essencial. Se não tivesse um filtro de água, entraria água, mas entrariam contaminantes, a célula estaria extinta. Então, esse filtro deveria estar lá desde o início. Vida é coisa de profissional. E o que é incrível nesse filtro é que a gente sabe em química que a água funciona como fio de prótons. Então, sempre quando passasse água por esse filtro, devia entrar prótons, H+, ácido. E aí você mexer com o pH da célula. Só que perceberam que entrava água, mas não entrava prótons, e ninguém descobria. Até que descobriram que exatamente na posição em que passa a água tem um alicate nanomolecular, é uma asparagina, uma molécula, que fica lá torcendo a molécula de água. Ela está entrando assim, né? Nesse sentido, ela torce 90 graus, faz clique, clique, não, um alicate nanomolecular. E quando esse alicate torce a molécula de água, rompe as ligações de hidrogênio. Talvez alguém, se já fez química, se lembra disso. Aí entra água pura, cristalina, e não entra os prótons. É uma evidência mais do que evidente, né, de que uma mente inteligente fez todas as coisas e planejou, previu os problemas e providenciou as soluções. Em 2003, esse cientista, Dr. Peter Agree, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, em 2003, por descobrir como é que esse filtro funcionava e como é que ele bloqueava os prótons. Aí eu sempre faço essa pergunta, né? Se nós dermos o prêmio Nobel para quem descobriu como o sistema funciona, que prêmio que você daria para quem fez o sistema funcionar? Filtro solar. Você fala, poxa, eu vou passar um filtro solar que magnífico, né? Filtra a camada de a radiação ultravioleta que passa pela camada de ozônio, que já foi um pouco danificada e tudo mais. Mas olha, você sabia que o nosso planeta é protegido por um filtro solar? Camada de ozônio. Incrível. O Sol emite radiação do bem, visível, o infravermelho, mas também emite ultravioleta. O ultravioleta A, como a gente está vendo aqui, é bom. O ultravioleta B também é bom, mas o Sol emite demais. E ultravioleta C é radiação de alta energia, não deveria atingir a Terra. Exatamente o que acontece na nossa atmosfera. A nossa atmosfera deixa passar o que é bom, filtra o excesso, deixa passar só a quantidade certa de UVB, o excesso de UVB ela filtra, e o UVC, que é ruim, ela filtra tudo. Incrível, né? Alguém andou planejando isso. E como é que ele fez isso? Agora eu vou falar um pouco de química para vocês, né? Se preparem aí se você não souber bem, mas acho que vou tentar explicar. Ó, a nossa atmosfera tem nitrogênio e oxigênio. Quando o Sol emite UVE, que também é de alta energia, quem bloqueia é o nitrogênio. O UVC, quando bate na nossa atmosfera, tem oxigênio, o oxigênio bloqueia o UVC, aquela radiação do mal. Mas ao bloquear o UVC, ela pega essa energia e forma O. O reage com O, forma ozônio. Agora, o ozônio que foi formado pelo UVC filtra o excesso de UVB. E o UVA passa tanto pelo nitrogênio como pelo oxigênio e pelo ozônio. Uma química fantástica para proteger o planeta Terra e deixar chegar a radiação ultravioleta, que é boa, e barrar exatamente o excesso, e a outra totalmente, que não seria boa. Evidência número 6, a Lua. Rapaz, você olha para a Lua, né? Aquela Lua magnífica, diferentes cores, né? A gente teve aí várias luas aí,
fenômenos aí em que você pode observar a Lua com uma beleza fantástica. Agora, a Lua é uma evidência de design inteligente? Claro que sim. Ó, a Lua, tá vendo ela aqui, né? Aqui a Lua e a Terra. A Lua inclina a Terra em 23 graus e meio. E essa inclinação permite que a gente tenha no planeta Terra as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Sem Lua, você não teria estação nesse planeta. E provavelmente sem vida, porque só perto da linha do Equador que a vida seria possível. A Lua cria as marés, ela movimenta a água. A Lua é, portanto, essencial. Ela estabiliza também a rotação da Terra em 24 horas. Inclina a Terra, estabiliza em 24 horas, porque esquenta, esfria, né? Se a gente rodasse mais rápido, rodasse mais lento, a vida estaria eliminada. E ela também cria as marés, movimenta o oceano. Incrível, né? O mais incrível da Lua é que ela é 400 vezes menor que o Sol, só que ela está 400 vezes mais próximo da Terra. Agora, quando a Lua entra na frente do Sol, vocês estão vendo aí, ela é 400 vezes menor, mas ela encobre 100% o Sol. Eclipses solares perfeitas. Aí eu brinco, né? Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Depois dele fazer tudo isso com a Lua, né? Estabilizar a rotação da Terra, inclinar a Terra certinho, criar as marés e tudo mais, ele fala, agora eu vou dar o meu show, né? E cria uma eclipse solar perfeita, 100% de recobrimento. Não é 99, não é 101, é 100. E a gente olha, né, e fala, puxa, quão grande é o nosso Deus, perfeito em toda a sua obra. Aí diz que uma grande, uma catástrofe, né, criou a Lua. Um astro bateu na Terra, arrancou rocha incandescente e formou a Lua. Isso faz sentido nenhum. A probabilidade desse fenômeno ter ocorrido é zero. Teria que estar o ângulo certo, o impacto certo, o astro teria que ter a massa certa, a velocidade certa. Já fizeram também a razão isotópica no material da Lua e da Terra, e bate, é igual, mas deveria ser diferente, porque deveria ser predominantemente do astro incidente. Então, você esquece essa história. Bom, próxima evidência. Quem criou as engrenagens? É o símbolo da engenharia, né? Que você multiplica a força e tudo mais no trabalho. Mas aí a gente foi olhar esse inseto, evidência número 7, né? As engrenagens do Issus. Esse insetinho aqui, ó, tem 1 milímetro, né? Eu acho que o máximo que ele chega é 3 milímetros. Ele dá pulos que chega a 2, 3 metros de altura. 3 milímetros dá pulo de 2, 3 metros. Como é que pode ser? Foram olhar, olha, tá vendo ele pulando? Incrível. Ele pula retinho, sincronizadamente, ele não se desvia nem para um lado, nem para o outro. Senão o predador teria pego, né? Ele já estaria extinto. Ele escapa. Gente, ele pula com engrenagens. E tem engrenagem nas patinhas. Tá vendo aqui? Dentes assimétricos se encaixam perfeitamente. É um sistema de catapulta, né? Ele pula. E a engrenagem é extremamente sincronizada, né? Qualquer desvio, né? Imagina a evolução tentando fazer isso. Eu brinco que esse é o efeito Kreck-Yack. É assim, a evolução tentando fazer um negócio desse, para o bicho escapar, primeiro que se ele não tem se ele não pula, ele já estaria extinto. Mas tudo bem, vamos dar uma chance para a evolução tentar salvar o bicho. Mas aí ele começa a criar essa engrenagem na perna do inseto. E o que acontece? Bom, nada é perfeito na evolução. Cria uns dentes, mas ele vai tentar usar, o que acontece? Os dentes não se encaixam bem, a engrenagem emperra, então faz crack. E o predador vem e nhaque. Entendeu? O efeito crack-nhaque. Não daria para Darwin fazer. Ou fez pronto, ou nada. Lutas de boxe. Tá vendo essa lagosta? Ela é incrível, né? Veja aí. E o lutador de boxe ali? Quem tem o soco mais potente? De longe, a lagosta. Essa lagosta, ela bate no vidro do aquário, ela quebra o vidro. Ela quebra a casca aí, protetora do siri. Pode um negócio desse? E o pior, tá vendo a luvinha dela ali, ó? Tá vendo a luva? Não sei se você consegue enxergar. Ela tem uma luva de boxe protetora para não quebrar a patinha. A gente chama da lagosta Mike Tyson, a número 8. O poder do soco é fantástico. E olha a luva aqui, gente. É uma luva protetora. Como é que ela dá o soco tão poderoso? É tipo flecha, arco e flecha. Então ele estica, trava, uma catapulta, né? Solta e pá.
quebra o vidro, muito mais potente, né, proporcionalmente, do que o soco dado por um homem. E a estrutura da luva, incrível, camadas e mais camadas de polímeros, extremamente bem arranjados, uma sofisticação magnífica, né? Um dos melhores sistemas de amortecer choque está na patinha desse bicho. Então, imagina a evolução tentando fazer isso. Ó, se ele não desse um soco forte, ele estaria extinto, né? E se ele desse um soco muito forte sem a proteção da luva, ele estaria extinto também, porque quebrava a patinha. É tudo pronto, a vida é coisa de profissional, tudo está pronto, nada funciona. Ó, quem foi o que primeiro voou com um equipamento mais pesado do que o ar? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Aí eu voto pelo Santos Dumont, tá? Eu acho que ele tem muito mais. Eu não sei quem foi. Pode ser essa é uma questão, né? No Brasil, muitos creem que é o Santos Dumont, nos Estados Unidos, todo mundo tem certeza que foram os irmãos Wright. Mas quem tem mais evidências? Santos Dumont voou em Paris, todo mundo tirou foto, né? Tinha um monte de profissional lá e tudo mais, né? Os irmãos Wright não tinha foto, depois apareceu e tudo mais. Né? Num julgamento justo, eu acho que o Santos Dumont ganhava, tá? Mas tudo bem. Mas será que foi o Santos Dumont? Não. Quem voou primeiro com um equipamento mais pesado que o ar? Os pássaros, os morcegos e as borboletas. Sistemas fantásticos de voo, fantásticos, que não dariam para evoluir lenta, gradual e sucessivamente. Eu comento isso nos meus livros e tudo mais, né? O osso dos pássaros é oco, o centro de massa está em posição diferente de mamíferos, ossos de mamíferos terrestres são rígidos, pesados, voar você precisa de vários tipos de asa, né? Morcego é pele sobre osso, as borboletas são estruturas polissacarídicas, incrível, incrível. Mas aí, não vou perguntar só quem voou primeiro, né? Mas quem criou o GPS? Esse sistema de posicionamento global. Gente, o GPS dos pássaros. Sabia que pássaro voa com GPS? Como é que pássaro consegue voar, né, de um continente para outro? Tem pássaro que voa por 8 meses seguidos sem parar de voar. Mais de 2.200 quilômetros, atravessam oceanos. Sai de um lugar, vai no outro e volta para o mesmo lugar. Como é que eles conseguem fazer isso? Porque eles usam GPS. Esse andorinhão negro aqui, ele consegue ver as linhas do campo magnético da Terra. Ele se guia pelo campo magnético da Terra. E como é que ele vê essas linhas? Ele tem uma proteína no seu olho que, nessa proteína, ele pega um par de elétrons e desemparelha. Ele forma um triplete, 2 elétrons com o mesmo spin. E um elétron conversa com o outro, um efeito que em quântica é chamado de entrelaçamento quântico. O que um elétron sente, o outro sente também. É meio sobrenatural esse fenômeno. Einstein descobriu e ele não acreditou nele. Depois os dados mostraram que existia mesmo. Isso está no olho, no cérebro do pássaro, e ele enxerga o campo magnético. É incrível, né? Um sinal claríssimo de design inteligente e de antevidência. Pô, como é que eu vou fazer um pássaro voar? Esse andorinhão preto, eu não falei para vocês, ele fica 8 meses voando sem pousar. E ele tem que dormir, né? Porque 8 meses sem dormir não dá. Então ele dorme com metade do cérebro. Ele fecha um olho e dorme com metade do cérebro, fica com o outro aberto. Depois ele troca, inverte. Incrível, não é? Bom, armadilhas mecânicas e eletrônicas para animais. Ratoeira. Você vê uma ratoeira, você tem certeza que foi uma mente inteligente que fez, não tem? Ratoeira. O Michael Behe usa esse exemplo também no livro dele, A Caixa Preta de Darwin. Rapaz, será que nós temos ratoeiras na natureza? As plantas carnívoras. Bom, primeiro que carnivorismo em planta não faz o menor sentido, né? A planta não deveria não deveria tomar suco, né, de proteínas. Fotossíntese já é mais que suficiente para a imensa maioria das plantas. Então, eu brinco, né? Aqui o designer quis tirar uma, né? Vamos falar português claro, né? Ele às vezes se diverte, né, com a oposição. Rapaz, olha só o que acontece nas plantas carnívoras. Olha, o sapinho está entrando, a perereca, tem sensores. O sensor simplesmente, né, ele tem um threshold de voltagem. Ele não dispara
Então ele sabe exatamente o momento que agora já está dentro. Como é que ele sente, como é que ele sabe que o bicho já está dentro? Pela voltagem que vai se acumulando. E quando fecha imediatamente, o bicho não escapa. Aí uma série de enzimas digere, ele consegue absorver, né? Carnivorismo, eu falo no meu livro, Não Tem Evidência, tem toda uma discussão sobre isso, como é uma evidência claríssima de design inteligente. Então, olha aqui o sistema, né? 0,1 segundos, 20 milivolts, fecha. Aí tem uma enzimas, digere. Depois que digeriu, abre de novo para esperar o próximo infeliz. Então, gente, as 10 evidências, qual seria a conclusão, não? A evolução se estabeleceu sem prova e depois de 150 anos continua sem elas. A evolução tem hoje uma forte adversária, a teoria do design inteligente, está vencendo esse embate de goleada, de goleada. Por que de goleada? Porque as evidências são essas 10 que eu falei para vocês, poderia aqui ficar falando 100, 200, né? Os livros têm, cada livro tem uma coleção diferente. Ó, a gente conversou um pouco sobre evolucionismo teísta, né? Ó, a evolução é fato, Deus existe, portanto, Deus guiou a evolução. Essas são as premissas do evolucionismo teísta. Tem gente que fica dizendo, será que Deus poderia ter guiado a evolução? Não poderia e tal? Vamos começar com a premissa número 1, a evolução é fato, é boato. Então esquece se há compatibilidade ou não há com Deus e a evolução. Não pode haver compatibilidade de um Deus com uma teoria que é falida, que não se mostra mais verdadeira. Tem problemas teológicos e filosóficos também. Esse livro aqui, ó, 1.007 páginas, o Discovery Institute nos Estados Unidos lançou, a gente está querendo traduzir, 1.007 páginas está dando um desânimo, né, mas a gente quer traduzir. Faz uma crítica científica, filosófica e teológica do evolucionismo teísta. É incrível, mas isso tem corrido as nossas igrejas. É o caminho mais curto para um jovem cristão se tornar ateu. É um rompimento muito grande se tornar um ateu, né? Então, o caminho é o evolucionismo teísta. No evolucionismo teísta, você dá valor à ciência, você descaracteriza Deus, e a maioria dos evolucionistas teístas ou passam a sua vida, né? Como, ó, de segunda a sexta vou na academia, sou um evolucionista, domingo, como a universidade está fechada, né? Eu vou na igreja. Não faz sentido, gente, absolutamente nenhum. Então, ou você é um evolucionista, ou você defende o design inteligente. Não tenta fazer esse compromisso que não faz sentido, tá? Design inteligente cresce no mundo inteiro. Michael Behe veio no Brasil, olha que foto linda, né? Aqui no NASP, em São Paulo. Por que o design inteligente está ganhando a batalha? Porque os jovens, né? Está cercado de jovens aqui, mentes jovens que estão percebendo no design inteligente a melhor inferência sobre as nossas origens. Nada em biologia faz sentido se não é a luz da evolução. Teodosius Dobzhansky disse isso, mas teve outro cara aí que disse outra coisa. Nada na química do universo da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem falou isso? Eu. Tá bom? Ó, Discover Mackenzie, que eu coordeno na Universidade Presbiteriana Mackenzie, está aí o site para vocês entrarem, pegar todo o material. Se você é um universitário, já formou em alguma área da ciência, da teologia, da filosofia, feliz a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Eu gravei também, agora são 15 lições no curso Fiel de Liderança, se você quiser se inscrever lá, a taxa é bem baixinha para assistir, tá bom? E os livros que eu já falei para você, né? O Foresight, por exemplo, foi endossado por 3 ganhadores de prêmio Nobel, gente, ó, física, química e medicina. Incrível, né? Grandes cientistas brasileiros também. Ficou em primeiro lugar no Amazon, em bioquímica, em evolução. Então, Darwin matou Deus? Gente, Darwin morreu, Deus vive, tá bom? Quero agradecer principalmente o Marcos, agradecer aí a participação de todos, a presença de todos, e espero que nós tenhamos outros bate-papos com o Marcos também. Foi um privilégio participar com vocês, viu?